Para ele não existe hora. Que eu tenho gasto a minha vida no Evangelho de Jesus. Eu tenho muitas vezes abandonado a minha própria casa para cuidar. Então, queridos, a igreja ela crescia quando estava no piso inferior, salão lotado, crescia, tinha muitas curas, milagres. E isso atraía bastante gente nova, visitantes. E aí houve a necessidade da construção aqui da parte superior do templo, que também posso dizer que também foi outro milagre da provisão divina, né? E como é que foi mais ou menos? Nós começamos na base do mutirão, os irmãos compramos os tijolos, os irmãos levantaram as paredes, que era um pouquinho mais fácil, né? Levantar as paredes. Aí depois conseguimos comprar o material, fizemos a cobertura do templo, comprando material também, os irmãos fizeram os vitrais, o telhado, os vitrais, conseguimos um dinheiro aí, a prestação, fazer a prestação e colocar os vidros. Pai, e sempre os irmãos topavam tudo? Tudo. Naquela época era muito fácil fazer mutirão, né? Hoje é um pouquinho difícil, porque cada um tem muito mais compromisso. Mais compromisso, isso. Tem gente que trabalha em 2 empregos, tal, os irmãos, né? E é difícil para eles. Mas naquela época não, era muito mais fácil você convocar e conseguir fazer um mutirão, né? Aí nós tínhamos um encontro regional de mulheres marcado para inaugurarmos aqui a parte de cima, que seria no mês de maio. Mas só que a nossa igreja estava cru, estava as paredes erguidas, os vitrais, o telhado colocado, né, as portas, mas ela estava tudo cru por dentro e tínhamos um pouquinho mais de um mês para a gente fazer o nosso encontro regional de mulheres, que exatamente está marcado para aqui mesmo, porque a gente era uma das únicas igrejas na região de Sumaré, né, mãe, que tinha condição. Que tinha. Então foi marcado o encontro de mulheres aqui. Mesmo que era cru. Mesmo com a igreja crua. Mas aí, e também não tinha asfalto, não tinha calçada, não tinha nada. Estava tudo cru aí. Mas aí começou então a mão de Deus, começou a provisão divina, começou um outro grande milagre. Muita oração e jejum, né? Muita oração e jejum. Os filhos continuavam? Continuavam? É mesmo? Tudo, sempre Vigília, foi ela na base oração. da oração e do jejum aqui. E aí um belo dia eu estava aqui dentro do templo, aí eu vi um barulho lá fora. Quando eu saí lá, tinha uns rapazes medindo na rua. Eu cheguei e falei assim: o que vocês estão fazendo? Nós estamos medindo e semana que vem já vai fazer asfalto aqui. Eu dei um sorriso muito grande e falei: nossa, como Deus é maravilhoso, vamos ter um encontro aqui, estamos precisando do asfalto aí para os carros, vai vir tudo, né? E daí na outra semana, eu lembro que eu estava falando: irmãos, a gente precisava pelo menos dar uma rebocadinha no púlpito e tal. Eu estava explicando para a igreja e tinha um casal novo, vindo de São Paulo, que começou a frequentar a nossa igreja, um casal e 2 filhos. E eles estavam sentados aí e ouviram tudo que eu falei, tudo que a gente precisava. Aí no final do culto ele me procurou, falou assim: pastor, fala para mim o que o senhor precisa. O senhor dá acabamento tudo por dentro dessa igreja, fora e nas calçadas. O que o senhor precisa? Aí eu expliquei para ele que ia rebocar, fazer calçada e tal. Ele falou assim: fala o seguinte, se o senhor conseguir arrumar uns irmãos aí, carrinhos de mão, carrinho de mão, enxada, pás, colher de pedreiro, o senhor pede que os irmãos arrumem esse material e deixa o resto comigo. Então foi o mesmo milagre da Emê? Foi o mesmo milagre. Você só falou que estava precisando. Aí o que ele fez? Ele só pediu que os irmãos arrumassem essas ferramentas e se preparassem. Aí ele mandou caminhão de reboco, mandou caminhão de concreto, e os irmãos no final de semana fizeram contrapiso. Concreto para calçada?
fizeram toda a calçada lá fora, à frente da igreja, e durante a semana aí foram rebocando a igreja, tudo na base do mutirão, porque ele mandou tudo, jogou tudo aqui dentro, aquele material dos caminhões lá, e realmente foi uma grande bênção, uma provisão de Deus, não gastamos nada. E depois ele sumiu, né? Depois ele desapareceu. Enviado de Deus para fazer, depois... Pode ser um anjo que Deus mandou e proveu toda a necessidade. Disse pessoas certas na hora certa, né? Deus enviou mesmo para Como aconteceu... E bem um pouquinho antes da Osaide vir aqui. Então, e na verdade nós... era muito difícil naquela época você conseguir com que a pastora Osaide pregasse na sua igreja, porque ela era uma mulher, uma igreja grande em Limeira, tinha muitos compromissos, e nós tentamos trazer ela, ligamos, esperamos, tal, fomos tendo contato, e foi uma outra bênção de Deus, porque ela era uma mulher muito abençoada, e a gente queria que ela viesse abençoasse o encontro e o nosso ministério, a nossa igreja, e ela acabou aceitando. Ela veio... Coisa que ela não aceitava, né? Assim, não aceitava. Convites, ela era difícil de aceitar convites, assim. Ela era muito popular, né? E nós fizemos campanha de jejum antes de convidá-la, e ela aceitou. Foi... E como que foi o dia que ela veio, o culto? Foi uma benção, relações? O céu se abriu mesmo. Deus usou ela na palavra, muito forte, uma palavra muito forte, e aconteceu muitos milagres nesse encontro de mulheres com o ministério da pastora Osaide, muitos milagres. E depois, em particular, no escritório, ela falou muito comigo e profetizou na minha vida, na vida do Luiz, e falou que Deus entregou nas nossas mãos um ministério muito grande, ministério de fogo, de cura, de milagres. E tudo que ela falou, Deus tem realizado, para a glória de Deus. E aí, pai, como foi o período aqui nessa parte? Então, a partir daí, desse encontro, que a pastora veio, ministrou sobre nós, nossa igreja começou a ter, através do nosso ministério, começou a acontecer uns milagres aí que eu gostaria até de citar aqui. Por exemplo, nós tínhamos culto de cura e libertação de sexta-feira. Em um belo dia, uma mãe trouxe uma criança paralítica. É um dos milagres que aconteceram aqui. Ela veio com as mãos tudo torta, os pés paralisados, trouxe a criança no colo. A mãe participou com a gente do culto. E quando foi no final do culto, nós entramos ali onde era o escritório. Eu pedi que a mãe sentasse com a criança no colo, orei, abençoei, e foi até algo engraçado, né? Mas engraçado no meu modo de ver. Eu fiquei até nervoso aquele dia, porque eu orei, ordenei e não aconteceu nada. Mas aí eu dei uma paradinha, pensei, orei de novo, e aí como que se eu ficasse nervoso assim, mas na verdade era a autoridade do Senhor que vinha sobre mim, eu catei a mão da criança, estiquei a mão, porque eu mandei a criança andar, ela não andou, né? Não levantou. Mas como Deus é poderoso para fazer o milagre, eu criei, continuei, peguei a mão da criança, abri a primeira mão, depois abri outra mão, mexi com as mãos da criança, os braços dela, peguei até meio bravo as pernas da criança, em nome de Jesus, estiquei as pernas da criança e disse, agora você vai andar. E a criança subiu até a escadinha, saiu andando, então tivemos a cura dessa criança paralítica. Aleluia. Depois de uma sexta-feira também, nós tínhamos bastante cura de sexta-feira, libertações, né? Aí trouxeram um senhor de Jundiaí. Naquela época tinha aquele carro Opala, né? E trouxeram de Jundiaí, que ele tinha tido um AVC, não falava, estava paralisado também, e trouxeram ele dentro do carro na parte de trás. Uma coisa tão engraçada e muito linda, que a gente pode dizer, desse milagre, é que já começou a acontecer lá fora.
nós estávamos fazendo o culto, já o louvor, a adoração a Deus. E aí ele, lá fora, quando foram tirar ele, ele deu um sinal e, com quem disse, deixa que eu saio. Aí ninguém pôs a mão nele, ele já saiu andando do carro. Chegou aqui na frente, trouxeram ele aí na frente. Ele não falava mais. Aí eu, como ele já estava andando, as mãos estavam um pouquinho meio que paralisadas, eu também mexi nas mãos dele, ficaram perfeitas também. E a língua dele soltou e ele recebeu o milagre também. Como Jesus curava mudo, né? O mudo foi curado também para a glória de Deus. E o outro terceiro milagre que eu gostaria de deixar registrado, nós tínhamos um rapaz que era trazido carregado na igreja, acho que o João também vai lembrar, ele era soro positivo, né? E nós impusemos as mãos sobre ele, estava muito já debilitado, muito magrinho. E nós oramos naquele dia de culto, aquela sexta-feira, e quando deu mais ou menos uns 7, 8 dias, na outra semana, um pouquinho mais, a gente percebeu que ele já estava engordando. Glória a Deus. Já estava voltando ao normal e realmente ele foi curado dessa enfermidade. Se restabelecendo. E naquela época, devido aos milagres, né? Vinha pessoas das cidades circunvizinhas para frequentar aqui nos cultos de sexta-feira para receber cura, libertação e milagre. Então a gente recebia muitas pessoas dessas cidades circunvizinhas, Valinhos, Louveira, Campinas, né? Também, Campinas, Campinas, as pessoas de Sumaré, as pessoas vinham para receber o milagre e a cura aqui. E só para lembrar, soro positivo não tem cura, né? Então o impossível aconteceu. Realmente foi o sobrenatural de Deus. E foi naquela época que está no auge essa enfermidade, né? Tá. Está bem no auge mesmo essa enfermidade. Semelhança de hoje, surgiu o coronavírus agora, né? Naquela época surgiu essa enfermidade e Deus já operou aqui em nossa igreja. Algumas pessoas com diagnóstico de câncer também, né? Foram curadas. Foram, né, mãe? Muitas pessoas. Muitas pessoas com câncer foram Teve curadas. pessoa que chegava a vomitar o câncer aí na frente, que as diaconisas precisavam limpar, banhar para fora. E muitas libertações também, né? Libertações espirituais. Muitas. O que mais acontecia. Mais Tinha uma aí que levantava até o banco, banco pesado, levantava com a mão, endemoniada, né? Endemoniados que rolavam no chão, levantava banco. Isso já começava na hora do louvor já. Pegava na gravata, né? Pegava na gravata. Teve um dia. Colocar a gravata pra trás. Um dia trouxeram uma moça aí que ela tá quebrando tudo em casa, né? Em 4 rapazes fortes amarraram as mãos e os pés dela. Pra trazer. E trouxeram também no Opala, inclusive, no carro. Era o carro da época, né? Aí trouxeram ela amarrada no banco de trás. Quando eu fui lá ver, eu falei assim, bom, eu acho melhor vocês colocarem ela para dentro e lá dentro da igreja eu liberto ela, né? Aí trouxeram ela arrastada no chão porque ela estava muito violenta mesmo. Aí puseram, os 4 jovens puseram ela no banco da igreja. Aí eu disse assim, agora vocês podem desamarrar ela aí que agora está no controle de Deus. A confiança nossa era muito grande no poder, no agir de Deus, né? Então a gente não tinha medo de legião de demônios, não. Ela estava com legião. O João tá lembrando de um aqui que o rapaz estava endemoniado e não conseguia nem entrar para dentro do portão. Sim. Por causa do poder de Deus. Teve esse fato também, tanto na parte de baixo, lá na porta lá embaixo, como aqui em cima. Lá uma pessoa caiu na porta, que ela veio endemoniada, né? Já caiu na porta da igreja. E aqui um dia tinha uma pessoa que ela veio gritando e quando ela chegou no portão da igreja, ela bateu no invisível. Isso praticamente era o poder de Deus que segurou ela, caiu para trás. Depois ela tentou entrar de novo, caiu de novo. Aí nós fomos lá e libertamos ela. E aí a igreja crescia então, e aí a necessidade de ampliar o templo. Sim.
A igreja crescia bastante e na lateral da igreja, inclusive na lateral da igreja, precisava serem colocadas cadeiras. Enchia a galeria, era pequenininha a galeria, mas enchia tudo aqui embaixo e enchia também na lateral da igreja. Então realmente era necessário que se ampliasse a nossa igreja. Aí veio o quê? Outro milagre. Essa igreja foi tudo na base do sobrenatural de Deus. Que milagre que nós precisávamos? Na verdade, nós tínhamos já o terreno do lado aqui e Deus colocou no nosso coração ampliar a igreja. Mas havia uma dificuldade porque havia uma lei municipal que, embora nós tínhamos 4 metros já na igreja construída, mas para nós ampliarmos a igreja para o outro terreno aqui, nós tínhamos que deixar 10 metros de frente na ampliação. E a igreja praticamente ia ficar o quê? Um L. E não ia ficar bem, né? Como é que você ia colocar um altar ali, tudo? Aí o que aconteceu? Aí veio uma batalha, né? Que eu, com muita fé no poder de Deus, comecei a batalhar para que essa lei fosse mudada na prefeitura municipal, né? Que Hortolândia já tinha virado cidade em 1991, né? E agora já era de vida própria. E eu comecei essa batalha junto à prefeitura municipal. Tinha um vereador amigo, né? Não quero citar o nome, mas um grande amigo meu. Tinha um engenheiro amigo na prefeitura. Então o que eu fiz? Eu fiz um pedido à Câmara Municipal, fiz o meu pedido para que essa lei fosse mudada, que era quase que impossível, né? Lei municipal não se muda tão fácil assim, nem lei federal, nada. Mas eu entrei nessa batalha para conseguir que fosse 4 metros. E que uma coisa maravilhosa, né? Beneficiaria a minha igreja e beneficia hoje. Todas as igrejas construídas na cidade de Hortolândia são beneficiadas por essa vitória que nós tivemos junto à Câmara Municipal. Aí eu fiz o pedido desse vereador, ele colocou numa sessão da Câmara e esperei, aguardei que a lei fosse mudada. E aí quando foi daí 2 dias, o engenheiro da prefeitura, que eu tinha batalhado muito junto a ele com relação ao projeto e tal. Então ele me ligou e falou assim: pastor, agora o senhor já pode ampliar a sua igreja, o senhor pode construir. Porque ontem, isso foi na quinta, então, ontem os 11 vereadores, foi 11-0, uma vitória maravilhosa. Os 11 vereadores, em unanimidade, eles votaram a favor do seu pedido. Então o senhor pode agora construir. E aí veio a construção da ampliação da igreja. Que é onde, só para o pessoal situar, é onde está o púlpito, a frente aqui. É onde está o altar hoje. Foi feita essa ampliação. Inauguramos em 1998. Para erguer com mutirão também. Também tudo mutirão. Aí nós fomos comprando os materiais. Nunca foi contratação de construtora, tal, sempre foi... Sempre mutirão, os irmãos ajudando através do mutirão. Tanto é que a nossa escola bíblica dominical, há pouco tempo ela veio para a parte da manhã, ela sempre foi na parte da tarde, né, no período da tarde, por causa dos mutirões que aconteciam. Na parte da manhã. Na parte da manhã. E o grupo de mulheres fazia macarronada, As mulheres trabalhavam muito em prol dessa obra. As mulheres, nós fazia cachorro-quente, fazia macarronada, Nisso estava a irmã Geralda, a irmã Benedita, irmã Santina, a Geni, era um grupo de mulheres, a irmã mora ali perto, como que ela chama? A Idalina. A irmã Idalina, a Geni, a Roseli, né? A Roseli já estava... Já estava a Expedita, já estava todo mundo já envolvido com a obra de Deus. E além do mais, olhava de vocês.
Você dormia no colo da Geralda até. A Geralda me criou também. Da Geralda, da irmã Leonor. Você, a Simone, a irmã Leonor e a irmã Geralda cuidavam de vocês. E aí, então Deus proveu tudo para a inauguração e inaugurou com um encontro de homens. Então nós inauguramos em 1998 com o Grupo Missionário de Homens, um belíssimo encontro aqui, regional de homens. Por que encontro de homens? Porque em 1996, 2 anos antes, a nossa igreja passou a ser uma sede regional. Glória Nós a passamos Deus. a ser o campo missionário de Hortolândia e Paulínia. E por sermos uma regional, uma igreja sede, nós podemos dizer que dessa igreja saíram, com a bênção de Deus, alguns pastores e pastoras que hoje fazem parte e dirigem algumas das igrejas da nossa região de Hortolândia Paulínia. Pastora Denise, pastor Oscar, pastor Ronaldo, pastor Wendel, então, Pastor Wilson, pastora Rosângela, todos eles se formaram aqui conosco, estudaram, se tornaram pastores. Luizão. Pastor Luizão também, A Miriam, né? a pastora Miriam, enfim, são vários pastores e pastoras que saíram dessa igreja e também dirigem essas obras da nossa. São hoje praticamente 20 igrejas na nossa região eclesiástica. E também, logo veio também a compra, né? Nós juntamos um pouco aí de dinheiro também, fizemos mais uma poupança, sempre ajuntando um dinheirinho, conseguimos comprar a casa que está situada atrás do nosso altar hoje, que lógico, daqui para frente, logo a gente vai usar o espaço para dar uma ampliação na igreja, é o que nós pretendemos. Em 2007 também, foi mais uma grande bênção, um outro milagre de Deus. Por quê? Porque foi preciso fazer o inventário e esperar durante 3 anos aí com oração, jejum diante do Senhor para que o inventário fosse feito aqui da chácara ao lado, que tem praticamente quase 3.500 metros. É um dos maiores estacionamentos que a gente conhece da região aqui, praticamente de Campinas, né? Quase que nem Campinas. Lá tem alguns estacionamentos grandes, mas a maioria das igrejas não tem um estacionamento que nós temos, nem Hortolândia, que são quase 3.500 metros de estacionamento. Mas foi com muita oração e jejum também que Deus abençoou e conseguiram o inventário. E aí nós compramos também o terreno do estacionamento ao lado. E tudo isso também, graças a Deus, tanto a casa quanto o estacionamento, nós compramos à vista. E na fé. E na fé. O presidente nacional chama você do pastor do terrenão, né? Verdade. Quando eu estou Quando vocês se encontram em algum lugar, ele sempre fala, né? O pastor lá de Hortolândia que tem um terrenão grande, abençoado, né? Às vezes eu vou em reunião do superintendente, ele está lá, o convenção que ele dá de frente comigo, ele... você é aquele pastor do terrenão lá de Hortolândia, né? Aí me abraça e a gente conversa. E realmente somos reconhecidos por esta obra tão maravilhosa que Deus nos tem dado. E aí, hoje, aí de lá para cá é a consolidação, né? Hoje vocês colhem os frutos. E aí mais de 1.000 pessoas circulando semanalmente. Temos 16 departamentos. O que vocês têm para falar para essas pessoas que estão hoje, desse tempo para cá? Os nossos membros novos aí, nossos queridos. Quero dizer o seguinte, que hoje, tirando o fechamento da igreja, até anteriormente à pandemia, o fechamento, nós tínhamos uma frequência semanalmente de mais ou menos 1.500 pessoas, né? E realmente uma frequência muito boa para a nossa igreja. Os domingos cheios, graças a Deus. E temos um povo muito bom, a nossa igreja. O pessoal que vem de fora, pastores da região, falam, vocês têm um povo muito bom no Jardim Ricardo, povo bonito. Eles tem falam pastor que o da povo região é bonito aqui. Fala que o povo aqui é bonito, hein? Olha lá, hein? Aqui recebe muito bem os de fora, né? É. O
pessoal que A vem quando são recepção, convidados. eles elogiam muito a maneira como nós recepciona as pessoas que vêm, né? Até que eles ficam conversando com a gente, elogiam muito. E querem voltar. E querem voltar. Por tão caloroso que o povo é, né? Uma vez o pastor Jorge Linhares veio pregar no aniversário da igreja e falou, ó, quando você for inaugurar a igreja nova aqui, eu quero estar presente. Olha que legal. Gostou muito da igreja. Pastor lá do Rio de Janeiro, lá, Seu Marco Hermes. Silmar Coelho, também. Grandes nomes. A pastora Soraya Moraes também já esteve com a gente. Benção. E como que é, vou fazer umas perguntas descontraídas, e como que é ver uns nascerem, crescerem, tipo Josué, assim, filhos na fé, apresentar uns aí que já estão adolescentes, outros que já estão com 35, 38, como que é ver isso? E também a falta que vocês sentem dos que já foram. Vocês citaram nomes aí de quem já se foi. Então, na verdade, ainda nós temos em nosso meio algumas irmãs e irmãos que até começaram juntamente lá na nossa capelinha da benção e permanecem em nosso meio até hoje, nos dando essa alegria, né? Que é muito gostoso a gente lembrar lá do passado. Coisa boa a gente deve lembrar, né? E temos alguns jovens, inclusive na nossa igreja, que eu cheguei a pegar no colo aqui para apresentar, como o Josué, por exemplo. Apresentei ele, fiz o casamento dele e consagrei o Bento ainda. E mais alguns jovens em nosso meio que já foram consagrados por mim, já são casados, têm seus filhos, que nós consagramos aí também. E quem sabe, vou batizar todos eles também. Muitos milagres de fertilidade aqui, né? Muitos. Né, mãe? Você sempre fez campanha aí com as mulheres. Deus Com a Natália, com outras aí. Deus me usava, né? As mulheres, usa mulheres que, mediante a medicina, é impossível ser mãe. E nós oramos e Jesus realizou a obra e são mães hoje para a glória de Deus, né? Fruto de oração, fruto do agir de Deus mesmo. E eu, quando vejo o Jô, vejo outras pessoas que estão aqui conosco desde o começo, a gente se alegra muito e a gente tem como filho mesmo. São nossos filhos espirituais. As irmãzinhas, né? Irmã Leonor, irmã Idalina, que ainda é daquela época, irmã Geni, o pastor Valdemar, com a irmã Maria. São pessoas, a gente ama todos, mas são pessoas que tá com a gente desde o começo, a Roseli e muito mais. Eu tenho medo de esquecer os nomes, né? E isso é gratificante, que choraram juntos, lutaram juntos e estamos vencendo juntos. Até viagens juntos. Nós viajamos para Israel. Do pastor Valdemar. Viajamos com o pastor Valdemar para Israel. Foi muito bom. E aquelas viagens lá era Cachoeira de Ema? Então, na verdade, O pastor Valdemar fazia caravana e levava nós à igreja, né, Ju? E era muito legal aquela época. E é muito bom ter esses irmãos ainda com a gente, graças a Deus. É a maior alegria. E esses novos que se achegaram, né, Gabriel, Marcela, são famílias que a gente tem como... É verdade. São pessoas que a gente tem como filhos também, né? Se tornam filhos porque nós somos uma família. Eu sempre digo em casa, né, que essa igreja, o pastor quando falou vai fechar de novo, a pandemia de novo, ele nem dormiu de nervoso, porque é um prazer de estar aqui junto com os irmãos. a gente pensa nas almas, né? E outra, falem sobre isso, a vida de vocês é isso aqui. A vida... Vocês abriram mão de vida... Nós renunciamos, na verdade, renunciamos tudo por esta obra. Pastor Luiz, ele ia estudar para médico, Ia fazer medicina. renunciou a medicina para obedecer o chamado. Chamado né? de Deus. Nós renunciamos família, renunciamos tudo por amor a Deus, por amor à obra,
do Senhor. Coisas materiais que nós tínhamos também, conforme Deus nos chamou para o ministério, a gente se desfez em muitas coisas, dos estudos, tudo para servir ao Senhor. E quero dizer uma coisa, que a nossa igreja, ela não é a melhor do mundo e não é melhor que qualquer outra igreja. Deus abençoe as demais. Mas essa igreja é uma igreja abençoada por Deus, é um ministério de Deus. E é uma igreja que tem uma estrutura muito boa, tanto para os pais, tanto para os filhos, para as crianças. E como eu disse agora há pouco, nós temos irmãos em nosso meio que nasceram sendo os seus pais aqui da igreja, nós apresentamos, fizemos casamento, seus filhos estão na igreja, seus netos poderão continuar nessa igreja, porque é uma igreja sempre firme na presença de Deus, e aqui nós pregamos a palavra, nós ensinamos a verdade, enfim, é uma igreja estruturada, igreja do Evangelho quadrangular, uma igreja que você pode frequentar e pode ser grandemente abençoado e ter segurança. E ser usado também, né? Como os departamentos que a gente tem aqui, né? Temos todos os departamentos. Os grupos missionários, né? Casais, escola bíblica, diaconato, louvor, ação social, discipulado, mulher, o grupo missionário de mulher, de homem, de jovens, adolescente, junior, criança, berçário, casais, escola bíblica, diaconato, louvor, ação social, discipulado, intercessão, comunicação visual, clube de leitura para a glória de Deus. E além disso temos um conselho diretor local, muito abençoado, meus queridos, que me ajudam a administrar a obra de Deus. E graças a Deus uma igreja bem administrada. Sem esses departamentos, né, seria impossível realizar tudo que é realizado, né? Verdade. Tem aí o louvor, que é uma bênção, escola bíblica, todos os departamentos, grupo de mulheres, grupos missionários, todo mundo ativo e fazendo aí com muito amor a obra de Deus, cumprindo assim o nosso ministério, o chamado que Deus nos deu. Tem alguma história engraçada? Vocês lembram assim? No carro. Atender Sim. atender irmão de madrugada, ligando lá. Sim, assim. sim. Não, mas alguma engraçada, vai. Conta uma do carro. Mas deixa eu contar 3 aí. Bom, primeiro eu quero dizer que há pouco mais de 1 ano nós tivemos um milagre maravilhoso que o pastor estava falando, de mulheres estéreis. Um casal chegou para mim e perguntaram, né? Pastor, a gente queria ter filho, mas a gente não consegue. Então a gente vai querer fazer através daquele método humano. Vai chamar minha direitinho? Isso. Inseminação. Aí eu falei assim, olha, queridos, vamos fazer o seguinte, eu não sou contra isso, se o casal quer fazer e quiser ter um filho dessa forma, seja abençoado, nada contra a medicina e tal, mas vamos fazer o seguinte, eu falei pro casal, espera um pouco, eu vou fazer uma oração por vocês agora, e se não acontecer pelo milagre de Deus, vocês podem fazer a inseminação, mas eu acho que Deus vai dar um filho para vocês. Glória a Deus. Aí eu pus a mão no casal, orei, abençoei, e não falei mais nada, nem eles falaram nada comigo. Quando deu mais ou menos 1 mês e meio após a oração, eu vi que eles se dirigiram lá à mesa e chegaram perto de mim, eu estava atendendo uma outra pessoa, eu já pensei, pronto, o milagre aconteceu. Glória Porque a Deus. eles vieram, né, e rindo, aí quando chegaram perto de mim, eu só falei assim, é o milagre, né? Caíram no choro, no riso, realmente Deus deu uma linda criança para esse casal. É só a gente crer, né? Depois também, uma coisa inusitada, né, que aconteceu aí, que a gente tinha bastante libertações aqui na nossa igreja, somente quando a igreja, antes até da ampliação, mas durante a ampliação aí também teve bastante libertações, mas antigamente aconteceria mais. Mas eu lembro uma vez que eu estava no altar e primeiro eu subi lá em cima, no escritório meu que era lá em cima, dobrei os joelhos, orei, jejuei o dia inteiro aquele domingo, era o culto da noite.
Aí quando eu desci, eu lembro que na época a pastora Rose, que hoje está em Elias Fausto, ela era dirigente do louvor e ela já tinha começado o louvor. Aí eu desci, sentei na cadeira e fiz uma oração. Aí quando eu levantei meus olhos foram diretamente numa senhora, um pouquinho abastada, um pouquinho fortinha, bem forte. E eu me dirigi, meus olhos foram para ela. E ela ficou encarando eu, encarei ela. De repente ela começou a virar os olhos, virar a cabeça. Manifestou uma legião de demônios naquela mulher. E ela virou para trás assim, levantou os bancos na mão, um muque. E estava cheio de irmãos, os irmãos foram caindo. E ela levantou. Aí a pastora Rose parou o louvor, eu desci correndo, cheguei e como eu era faixa preta de karatê e sabia dominar uma pessoa, lógico que quem dominaria ali era o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas lógico que a gente também tem que saber lidar com a pessoa, né? Aí eu lembro que eu cheguei a dar uma certa rasteira nela, dominei ela no chão e ali expulsei o demônio, aquela legião de demônios, e a mulher foi liberta para a glória de Deus. E outra coisa, um milagre também que aconteceu de Deus, que a gente acredita serem anjos de Deus, é que eu tinha um Fusquinha 73 e o Tiago e a Simone eram pequenininhos. E um sábado, né? Acho que era um sábado à noite. A gente ia voltando para a casa do culto, lá no Horto Florestal. Tinha aquela pontinha estreita. Quando eu fui fazer a curva, o carro começou a balançar, e eu parei o carro no acostamento. Fui ver o pneu furado. Furou o pneu de trás, com 2 crianças novas. Eu não sabia lá mexer muito com isso daí, negócio de pneu. Pastora muito menos. Fui lá, tentei alguma coisa, não consegui trocar o pneu. Aí eu falei à pastora, bem, vou ter que pedir ajuda. Primeiro carro que passar aí, né? Fiquei parado assim, perto do pneu do carro lá. De repente um Opala. Opala também. O Opala Opala do de novo. milagre. Opala dos milagres. Aí fez a curva, um Opala, eu dei sinal. Era à noite, farol aceso, não sabia quem estava dentro. Parou atrás do carro, desceram 6 homens fortes. Eu pensei assim, meu Deus, estamos perdidos. Eu, minha esposa e as crianças, 6 homens. Mas lógico, que eles foram muito bacana. E eles falaram assim, a gente está vindo de uma festa aí. Festa, não sei, mas não estava bêbado, nada, né? Aí, qual é o problema? Perguntaram para mim. Eu falei, é o pneu do carro, tô com as crianças, a esposa aí dentro e tal, né? E o pneu aí não consigo trocar, furou. E um deles chegou em mim, pôs a mão no meu peito e falou assim, pode se afastar e deixa com a gente. Falei, tá bom. Aí 4 deles pegaram no para-choque do carro e levantaram na mão, no muque. Como se levanta num macaco normal, né? 4 ou 5 deles lá pegaram, levantaram a traseira que tem o motor do carro. E um deles trocou bem tranquilo, tal. Aí ele virou para mim e falou assim, agora o senhor vai na frente, a gente vai te acompanhar até chegar no centro da cidade. Eles foram escoltando a gente ainda. Fomos atrás, né? Eles foram na frente. Não, eles foram atrás de nós. Eles foram atrás, né? Aí quando nós entramos em Sumaré, né? Cadê os caras? Que a gente olha, cadê os caras? Sumiram. O carro sumiu, os caras sumiram. E a gente estava vendo pelo retrovisor que eles estavam acompanhando. Estava acompanhando a gente. A hora que até entramos cidade. na cidade, eles desapareceram. E a gente entendeu ali que eram anjos do Senhor que foi ali nos socorrer, né? Porque do nada eles desapareceram. E eu quero contar uma experiência, pode? Eu quero contar uma experiência assim, única também, que
eu tive com Deus, né? Aquela época eu jejuava muito, né? Agora um pouco mais velho, fica um pouco debilitada, jejuou mais menos, né? E eu estava fazendo um jejum de 7 dias sem água, sem nada, sem comer nada e sem água. Chegou no 4º dia, eu não estava aguentando mais, eu estava sentindo muito mal. Eu falei, Senhor, eu vou entregar o jejum, que eu tinha feito um propósito de jejuar 7 dias mesmo, sem água, sem nada. Aí o Luiz estava aqui na igreja já pregando, e tinha aquela escada caracol ali que subia no escritório. E eu fui igual um gatinho subindo a escada, e subi no escritório lá em cima, me arrastando, que eu não tinha força nem para subir a escada. Aí chegou lá, eu comecei a chorar, falei, Senhor, eu fiz um propósito com o Senhor, mas eu não estou conseguindo. Tem misericórdia de mim, eu vou ter que entregar o jejum. E a hora que eu comecei a orar, buscar em Deus, de repente eu me apaguei e senti, né, aquelas frutas geladas, maçã gelada passando pela minha garganta, uva, maçã, pera, e eu fazia assim, ó, como se eu estivesse ingerindo mesmo aquelas frutas, né? E quando estava aquelas frutas bem geladas, ia passando pela minha garganta, eu com o olho fechado, aí veio aquela voz, levanta, pode levantar agora. E eu me levantei, parecia que eu tinha comido muita comida, muitas coisas, né? Então eu creio assim, que o propósito que eu fiz com Deus, Deus me honrou e me alimentou de frutas celestiais. E se Deus me pedisse mais 7 dias de jejum, eu conseguiria fazer com a força daquelas frutas que são frutas espirituais. Então, quando eu lembro disso, eu choro, porque Deus, Ele honra o nosso propósito, Ele honra quando nós nos esforçamos. Glória a Deus. E eu pensei, meu Deus, nunca quebrei um voto com Deus, nunca quebrei um compromisso com o Senhor. E Deus não deixou eu quebrar. Aquelas frutas foi me alimentando, me sustentando, e eu fiz os 7 dias de jejum. E se Deus me pedisse mais 7, eu conseguiria fazer, por causa daquilo que veio, daquilo que Ele enviou do trono do céu para a minha vida. Foi tremendo, foi lindo, foi maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Foram tempos de muito jejum, oração, muita consagração. Por isso que a gente entende aquela palavra de José: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então é preciso consagração, é preciso jejum, oração, para que haja curas, libertações. Nós queremos milagres de Deus? Deus faz, sobrenatural de Deus opera. Mas é preciso também que a gente se prepare, que a gente faça a nossa parte, o nosso esforço, se consagrando. Sem comida, sem água, sem nada. Fiz muito também jejum de 3 dias. Às vezes eu ia fazer visita, as pessoas faziam mesa. Oh, que hora difícil, né? As irmãs sabiam que eu ia lá orar. E nós íamos nessas casas, gente. Eu pegava um ônibus em Sumaré 1h da tarde e parava lá perto de onde a Roseli mora, ia pegando as irmãs, nós íamos lá no Malta, o que era macumba que a gente desfazia, roupa de macumbaria, aquele colar de umbanda. Enquanto a gente estava desfazendo tudo aquilo, o diabo se manifestava, as pessoas eram libertas. Então, e a gente ia em jejum de 3 dias sem água e sem nada. Fiz muito esse jejum de 3 dias sem água e sem nada, e Deus operava mesmo. Continua operando, né? Mas quando, como o pastor diz, quando a gente se prepara, a carne é batida, Deus, Ele opera muito mais para a glória do nome dEle. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. Só uma parte engraçada que a gente lembrou aqui dessa
E essa linha da alegria? Essa linha da alegria era mais, vamos dizer assim, um tempo atrás, né? Hoje também, né? Mas hoje está tudo aí, frutos disso, né? De correção, de amor, carinho. Havendo disciplina, a igreja cresce, a igreja é abençoada. Há o temor no coração dos irmãos, né? Isso é verdade. E vocês querem falar? Deixa uma mensagem no final para todos. Quem está assistindo, em relação à igreja, a todo esse tempo, Então, como vocês amam esse ministério. na verdade, eu quero deixar uma palavra assim, de agradecimento a Deus. Se Deus falasse, vamos voltar lá em 1982, começar tudo de novo, eu teria a alegria de passar por tudo isso, fazer tudo de novo, passar tudo que eu passei, que isso aí me trouxe muita experiência, muita alegria no coração. E você que me ouve, que você possa amar esse Jesus maravilhoso, possa estar firme na presença de Deus. Deus tem milagres para você, Deus tem bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus. Pode acreditar. E com tudo que nós procuramos levar a você, ouvinte, receba essa experiência para você e prove desse Deus, porque diz a palavra, provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom, Deus nos sustentou até aqui, até que nos ajudou o Senhor e com certeza vai continuar nos sustentando. E é poderoso para sustentar você também, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus por todo esse tempo, por todos estes anos. E a palavra de Deus não volta vazia. Tudo, desde o dia que Deus nos chamou, passamos por muitas dificuldades, muitas lutas, muitas provas, mas em todas elas nós somos mais que vencedor. Nós vencemos todas elas e nós podemos dizer que nós vivemos a glória de Deus, os milagres de Deus, providência de Deus nas nossas vidas. É que Jesus falou, né? Quando ele ressuscitou e falou para Maria, vai e avisa para que eu vou encontrar todos vocês na Galileia. Chegando lá, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o Senhor está conosco. Quando Ele nos chama, nós não podemos temer, recuar, mas avançar, porque quando Deus fala, Ele é fiel. Quem promete, aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Ele tem cumprido a sua palavra no nosso ministério, na obra dEle, nesta igreja, na vida dos irmãos. Então eu digo para você que não desista de Jesus, vai avante mesmo, servindo a Ele com todo o amor, com toda a fé no teu coração, e que você vai provar da grandeza dos milagres e da providência de Deus, e o sobrenatural de Deus acontece em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Larga a rede e siga Jesus. Hã? Se Deus quiser, essa unção está Estamos sobre firme nós. e forte. Sobre nós. Deus abençoe. Quantos anos vier, nós estamos prontos para pregar. E vamos encerrar o culto, irmã. Vamos agradecer ao nosso Deus. Sim, Senhor. Querido amado Deus, muito obrigado por esta Em nome grande de bênção, Jesus. lógico, de uma grande obra que o Senhor Sim, começou Deus. e há de terminar. Em nome de Jesus. Daqui mais algum tempo, com certeza. Sim, E Senhor. terminar com muitas bênçãos, Em nome de milagres, Jesus. vitórias Em na nome presença de do Jesus. Senhor. Abençoa, querido Deus, todos Sim, que Senhor. estão nos ouvindo, Em nome aqueles de que ainda Jesus. ouvirão, sejam ricamente abençoados.
na autoridade do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Abençoa todos, Pai, para a tua glória. Amém. Um Amém. beijo no seu coração. Deus abençoe. Glória a Deus.